Jeff, mas conta um pouco pra gente quem é o Jeff, como começou a carreira. Cara, hoje eu tenho 25 anos. Eu trabalho com TI desde que eu me entendo por gente assim, de maioridade, né? 18 anos. Trabalhando mesmo na área. Mas estudando, eu estudei dos 14, 15 por ali, eu já tinha despertado já o interesse pela informática, né? Pelo ramo da tecnologia. Tive meu computador nessa mesma época e era muito curioso para saber o que acontecia na internet. Na época, nessa questão de rede social, como é hoje, não era tão disseminada, mas tinha ali o Orkut, tinha o Facebook. Foi o início do início. Ei, mas da época do Orkut, é? Do MSN, O é mais MSN antigo. foi um ápice muito grande. Rapaz, A gente tinha aquele antes do Orkut, acho que eu não lembro o nome. isso aqui. Isso, pronto. Época do MySpace também, não sei se vocês também. lembram do MySpace, mas foi essa época aí que eu comecei. Aí tu também teve um Tumblrzinho. Não, Tumblr nunca não. Rapaz, conta a verdade, revela. Tumblr não. Mas desde aí eu já despertei interesse por tecnologia. Depois daí fiz alguns cursos na escola mesmo, no fundamental, informática, né? Depois disso fui para a escola profissional. Não, teve alguns cursos fora também, né? Aqueles cursos que o pessoal ofertava que a gente chegou a fazer, mas depois fui para a escola profissional, onde lá eu estudava informática, na época era informática. Foi a primeira turma a se formar de informática na escola nova, agora que é o Monsenhor. Na nossa época, quando eu entrei, ainda era Manuel Rufino. Tanto foi aquela turma de transição pro prédio novo, né? A primeira turma do prédio novo a formar foi a gente. Muitos amigos meus atuam na área ainda hoje. E desde aquela época eu já tinha um interesse muito grande. E tipo, quando os professores perguntavam muito o que eu queria fazer, eu sempre pensei na área. Nunca deixei de... não quero outra coisa. Eu quero, sei lá, odontologia. Sempre pensei na área. Não fez que nem um colega meu não, né? Que quis farmácia. Verdade. Acho, olha. Cara, assim também. Mas, Jeff, a gente sabe que quando a gente está lá na escola profissional, né? Eu passei por lá, que eu sou também técnico de informática formado, né? Essa pergunta ela é bastante interessante porque eles pegam fazer esse paralelo se você vai seguir na área. Graças a Deus que tu seguiu na área, tu evoluiu bastante, mas a gente sabe que lá tem uns percalços em questão do curso mesmo, que tipo assim, é um curso muito aperfeiçoado em questão, tem vários outros campos e pouca gente conhece, entendeu? Aí assim, essa tua visão aí, eu fiquei até assim, dar um estalo na mente, o Adias falou, né? A gente se forma na área e vai pra outra. Desabafo isso é normal, né? Isso é normal. É uma coisa bem normal, bem, tipo assim, até mesmo quando a faculdade, quando a gente começa dentro da faculdade, a gente sabe, entra lá 40 pessoas, se forma 5, 6. Da minha turma, De realidade, né? depois que eu terminei na escola profissional, também fui fazer a faculdade na área, formado em análise de desenvolvimento de sistemas. E depois que eu cheguei numa turma na faculdade de 50 pessoas. Vou terminar 15, 12. E eu acho que desses 15, 12, eu acho que 5 seguem na área, basicamente. Acho que faculdade sobra. E isso aí é uma realidade em muitos cursos. Muitos cursos. Os caminhos que a gente segue na vida, né? A gente vai vendo, escolhas. a gente vai vendo, vai fazendo as coisas que vai dando certo, né? Até o que eu estava discutindo com um colega meu, que ele recebeu uma proposta para uma coisa completamente diferente do que ele faz hoje. Aí eu perguntei a ele qual era o objetivo de vida dele. Se era alcançar a excelência no que ele faz hoje, ou se era ganhar dinheiro rápido. Exatamente. Aí ele ficou pensando que realmente a outra proposta era muito atrativa e ganhava bem. E aí eu conversando com ele parou para refletir. E nisso ele decidiu continuar com o que estava fazendo para poder se tornar referência. Não é? Que isso é muito assim, importante. Eu acho que uma das lições que eu mais aprendi assim, trabalhando na área e persistindo mesmo, é a questão de você acha que você está pequeno ainda, você acha que você está daquele jeito, mas você tem que continuar. Continuar. Que de tanto você fazer uma coisa, uma hora ela dá certo. Uma hora ela vai dar certo. Tanto você insistir, tanto você não forçar, mas de tanto você ficar lá aqui, você focar, como falou, na questão de ser excelente.
Uma das coisas que eu sempre preguei, desde que eu comecei a empresa, foi uma coisa que eu falei pra mim mesmo, ó, se eu for fazer isso aqui, é isso que eu quero mesmo, é um propósito que eu tenho, eu quero ter excelência nisso. Eu não quero só fazer. Tem até uma pesquisa que mostra que os empreendedores têm uma média de 7 para 1. São 7 investimentos errados para 1 certo. Exatamente. E dentro do empreendedorismo a gente vê muito isso. Eu só continuar a história que... Pô, cara, foi nada. Em relação à continuidade da história, na linha do tempo. Depois da escola profissional, eu estagiei na área também, dentro de um provedor de internet aqui local. Mas um bom. Sim. Graças a Deus. Depois você passa aí o contato pra gente. E o meu estágio foi uma das primeiras experiências gigantescas que abriu realmente muito. Quem já foi da profissional, tu sabe como é que é. Porque assim, o estágio ele é realidade pra gente colocar tudo que a gente aprendeu nos 2 anos e meio, podemos dizer assim, em prática, né? E assim, eu tava até vendo na nossa área, né, que o provedor de internet é o que a gente, assim, aproveita mais num olhar da nossa cidade, né? Então, assim, de tu ter só o conhecimento, assim, prévio que a gente aprende na teoria e colocar isso em prática é válido bastante. Na época, todo mundo queria estagiar no provedor de internet. Todo mundo, sempre quis, eu quero provedor de internet, não sei o quê. E lá foi onde eu tive contato, assim, diretamente com gente, assim, com clientes, né? A tratar, ao você receber algumas críticas, ao você receber... Então lá eu tive uma grande experiência com pessoas. E lá a gente também, eu vou descobrindo que, assim, as pessoas boas são as maiorias e aquelas menos boas são as minorias. E às vezes a pessoa não tá no dia bom também e tal, enfim. E depois, foi lá que eu peguei o pontapé pra mim fazer minha faculdade. Falei, tô trabalhando aqui já, eu tô ganhando o que eu tenho que ganhar, moro com meus pais, mas eles não vão pagar minha faculdade não, quem vai pagar sou eu. Eu sempre tive essa coisa, quem me conhece sabe, que se eu quero uma coisa, eu corro atrás dela e eu tenho que... E resolve. E os custos que elas vão trazer, eu tenho que arcar. É a que eu quero. Assumir a responsabilidade. Tem que assumir a responsabilidade daquilo. Então eu falei pra mim mesmo, eu não vou deixar meus pais pagarem, eu não vou pagar. E paguei. Durante os 3 anos que eu fiz, eu paguei, que era particular. Que eu queria, na época eu queria aquilo, só tinha particular. E eu optei por aquilo. E passou os 3 anos, eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas, em Sobral. E não atuei na área diretamente, né? Porque é a área de desenvolvimento, de programação, né? E eu sempre trabalhei no hardware. Fui de redes pro hardware.